Oi, amigos, meu nome é Larissa. Eu sou a Mirella. E aqui é a Gabi, e sejam bem-vindos a Unidas pela Fé. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre espiritualidade nessa fase de juventude que nós estamos. Eu pensei nesse tema porque eu comecei a analisar a trajetória do meu ano e lembrei que no início dele eu estava com um propósito muito grande de me conectar com a minha intuição, com a espiritualidade, com a natureza. E eu realmente me fechei numa caixinha onde tudo que eu fazia eram os meus devocionais, era conversar com Deus, eram podcasts espirituais. Tudo isso alinhado a uma vida de oração, uma vida de calmaria mesmo. Eu estava focando em projetos mais pessoais, de autoconhecimento, de melhora de hábitos. E por muito tempo do meu ano eu continuei nesse propósito. Mas quando foi chegando pro meio dele, eu comecei a me desalinhar de mim mesma, justamente por ter perdido a minha outra parte, ser humano. E eu me peguei um pouco cansada, sabe, dessa situação de só permanecer pensando, refletindo. Eu comecei a querer viver, né? De fato, eu sou uma jovem de 22 anos, então às vezes bate aquela vontade, sim, de sair, de encontrar com os amigos, de ir numa festa, ou de sair pra comer, enfim, rolês aleatórios que eu não estava vivendo justamente por essa minha introspecção. E aí foi me dando um surto mesmo. Eu comecei a me questionar a minha espiritualidade. Comecei a questionar o que eu estava fazendo, qual era o objetivo daquilo ali. Quando lá no início eu tinha certeza, era muito claro pra mim, naquele momento passou a não ser mais. E aí eu comecei a viver, só que exageradamente. Comecei a atingir esse desequilíbrio e foquei muito mais nessa vida jovial, mas não só, não vou limitar isso a jovens, mas nessa vida carnal mesmo, e esqueci do resto. Não vou dizer pra vocês que eu esqueci totalmente, porque graças a Deus há muitos anos que eu passo meses longe de Deus. Então, assim, eu permaneci com essa ideia de fazer meu devocional na hora de acordar, de falar com Deus, mas não da maneira conectada que eu bem gosto, sabe? E aí, obviamente, uma hora isso começa a fazer falta. Então eu vivi por 3 meses esse exagero. E aí começou a me bater essa questão de, meu Deus, eu preciso voltar pra ele, sabe? Eu preciso voltar pra minha espiritualidade, eu preciso encontrar o equilíbrio. E é aí que mora o assunto do nosso episódio de hoje. Porque a gente começou a se questionar como viver ao lado de Deus com amizade, com intimidade, com realmente entrega, mas ao mesmo tempo não perder o seu lado humano. Porque eu acredito que nenhum nem outro desses momentos que eu tive no ano, tanto o primeiro que eu falei pra vocês que eu estava muito introspectiva, como o segundo que eu vivi exageradamente, tenha me feito bem. Os dois me fizeram me perder de mim mesma e me perder do nosso melhor amigo, né, que a gente assume ser Deus. Eu acho que é super natural a gente querer viver coisas. Inclusive, eu acho que é importante pra nossa vida, cada fase. A gente precisa passar por experiências, sabe? Até pra gente se desenvolver, ter mais maturidade. Só que o problema é sempre se entregar mais pra isso. E acabar esquecendo Deus de lado. Porque às vezes a gente vai vivendo e vivendo e Deus para de ser o centro da nossa vida. Aí é que tá o grande problema. Porque eu acho que ter experiências é, inclusive, importante pra gente. E aí, pensando nisso, a gente sempre fala que o equilíbrio ele é muito importante. Só que também não dá pra ser 50% Deus e 50% vida terrena, sabe? Acredito que a gente precisa sempre pender, sim, pro lado da balança espiritual, mas ainda assim conseguindo viver outras coisas. Porque a gente, antes, no passado, a gente pensava que não dá super pra ser metade metade. A gente sempre falava dessa forma. Mas a gente começou a perceber que é impossível, porque existem, sim, coisas que anulam outras. Então não adianta você querer ter uma vida espiritual, uma grande conexão com Deus, se você vai viver uma vida extremamente mundana, se você não vai perdoar ninguém, se você não vai ter empatia, amor pelo próximo, se você, por exemplo, a fofoca é uma coisa legal, mas ao mesmo tempo eu quero conversar sobre amor ao próximo. Sim, a gente pode sim conversar com os nossos amigos, a gente pode dar as nossas opiniões, mas pensar no exagero disso, sabe? Falar mal da aparência de alguém, falar mal do corpo de alguém, ou, enfim, viver a vida baseado em opinar contra a vida do outro, também te afasta dos propósitos que Deus te ensina, né? Sobre você ter amor, você se colocar no lugar do outro, ter humildade, não achar que você é melhor do que ninguém.
Então, assim, é praticamente impossível viver meio a meio. Mas você tem sim que ter os seus espaços como ser humano. Sim, às vezes não é nem esses espaços em si, mas sim o que eles estão te agregando. Que às vezes é isso, sabe? Sentimentos ruins, pessoas que você, no final, só tá ali por fofoca, falando do outro, não se dando bem. Então são muitas coisas pra gente refletir o que nessa vida tá te agregando realmente, sabe? O que você de fato gosta. Falando um pouco sobre equilíbrio, quando eu saí desse momento de introspecção, de busca espiritual e fui curtir, por exemplo, minha primeira festa, fez muito sentido. Por quê? Porque eu saí, muito tempo que eu não fazia isso, curti com os meus amigos, saudavelmente, dancei. Foi muito legal. Mas depois eu fui vivendo isso cada vez mais. Ao invés de eu ter me dado espaço, ter entendido que, ok, isso aqui fez sentido por um tempo, mas daqui a pouco não vai fazer mais. Não, eu fui dizendo sim pra todas as coisas na minha vida. Todas as coisas que foram aparecendo depois, na verdade, eu fui dizendo sim sem entender que eu precisava também alinhar com a minha vida espiritual. Isso me lembra muito uma passagem. Há tempo para tudo. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Sim, essa passagem ela me ajudou bastante a entender o quanto a vida ela precisa ser equilibrada. Então, tanto na fase que eu estava muito imersa na minha espiritualidade, quanto na fase que eu fiquei muito imersa na minha vida terrena, jovem, ser humano, eu me perdi de mim mesma, sabe? Eu entrei tanto de cabeça em cada momento que eu esqueci de quem eu sou, de qual é o meu propósito, do que Deus quer comigo e quão importante é a presença dele na minha vida. Por isso que existe tempo pra tudo, mesmo dentro de cada fase. Então, beleza, você tá numa fase mais espiritual, ok. Mas você também tem que ser ser humano. A gente não pode anular essa parte da nossa vida, até porque o próprio Deus sabe disso. Ah, você tá numa fase um pouco mais querendo viver, sair. É aquilo, a gente falou que sempre você deve pender mais a espiritualidade, senão você esquece sim do seu propósito. Mas que se você estiver um pouquinho mais nessa fase, que você também tem espaço para Deus nela. Há tempo para tudo. Então, realmente, essa passagem ela me norteou bastante nessa época e me faz dizer para vocês que esse episódio ele vem para alertar não só a vocês, mas a nós também, o perigo que são os exageros. Nas duas fases eu fui super exagerada e nas duas fases eu acabei me perdendo, chegando no lugar que eu tô hoje, que é o quê? Tentando me reencontrar, tentando me reconectar. Graças a Deus, Deus plantou uma sementinha no meu coração tão bonita que eu acho que eu tô com uma força espiritual muito maior e com muito mais maturidade para entender que eu preciso estar sempre pedindo a Deus para que Ele fortaleça o propósito dele na minha vida através dos devocionais, através da minha procura com Ele. Porque aí, quando vier uma fase que eu também me canse disso, eu tenho o quê? Força, sabedoria e maturidade para lembrar dele e entender que ele é mais importante. Isso me faz pensar que é muito importante dizer que depois de um tempo eu senti muita falta de Deus, muita falta mesmo. A gente sempre vai se arrepender de abandoná-lo, porque uma vida espiritual presente, bem conectada, é uma vida com propósito, é uma vida que a gente consegue ter clareza das coisas que a gente está seguindo na nossa vida, ter clareza da nossa jornada. Então que a gente aprenda a de fato ter esse equilíbrio, porque uma vida completa é melhor ainda, sabe? Ter Deus e saber viver as experiências da vida que Ele nos proporciona, não só para que a gente evolua, aprenda, como para que a gente viva mesmo, né? Então, assim, é muito importante que a gente saiba que tudo, na verdade, importa. E a gente vai finalizando por aqui. E eu falo pra vocês pra gente conseguir viver essa vida, né? Todas nós com equilíbrio, com amor, que a gente lembre que Deus precisa ser o número 1 na nossa vida, que Ele precisa fazer grande parte do nosso coração, da nossa alma. E a gente espera aqui toda segunda-feira às 13 horas
Você encontra a gente aqui no Spotify e em outras plataformas digitais, tá tudo aqui na descrição desse áudio. Não esqueça também de enviar essa mensagem para quem você acha que precisa ouvir e nos avalie aqui também. Um beijo e fiquem com Deus.